Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é João Vitor e hoje eu vim aqui apresentar a vocês a história de Martin Luther King, juntamente ao Paulo Santos. Somos da Escola Fidelino de Figueiredo, 7º ano C. Então, galera, queria falar um pouco quem foi Martin Luther King, falar um pouco dele e falar, né, os principais assuntos. Então, galera, Martin Luther King Jr., ele nasceu em Atlanta no dia 15 de janeiro de 1929. Tipo, faz muito tempo. E morreu, infelizmente, em 1968. Nada que é bom dura pra sempre, né, galera? Infelizmente. Tanto seu avô como o seu pai eram pastores de igreja batista. Aí Martin Luther King, né, resolveu seguir por esse caminho, né, resolveu herdar a família, galera. Ele foi formado em Sociologia na Morehouse College em 1948. Acho que aí ele já estava com uns 20 anos. Acho que é isso daí mesmo. Martin Luther King continuou seus estudos no Seminário Teológico Cruiser. Isso ele foi continuar só em 1951. E em 1955 fez doutorado em teologia sistemática pela Universidade de Boston. Aí já foi um grande avanço em sua carreira, né? Em tudo isso, por conta disso, né? Fez doutorado, fez a faculdade, fez tudo. E também, né, resolveu seguir o seu avô, o seu pai. Ele seguiu a sua família, digamos assim. Seguiu seguiu o rumo, né? Podemos dizer assim. Ali, ele conhecia a sua futura esposa, lá em Boston, né? A Coretta Scott King. Com ela, ele teve 4 filhos, galera. 4 filhos, 4. Ele viveu durante sua infância e adolescência a política segregacionista que imperava no estado de Atlanta. Por isso, galera, desde o início de sua carreira, Martin Luther King foi um ativista dentro do movimento negro que lutava pela igualdade civil entre negros e brancos. Aí você já imagina, né, rapaziada, a importância do cara. Além de ser pastor, ele era um ativista, nananã. Ele não foi só um pastor, né? Além de ser pastor, ele foi um ativista, ele lutava pela igualdade civil entre os negros e os brancos. Coisas que não são muitos que se interessam, sabe? Ele foi até o fim pela sua cor, rapaziada. Após seus estudos teológicos, né, que ele estudava, Martin Luther King serviu como pastor numa igreja em Montgomery, no estado de Alabama. Olha, ele seguiu direitinho os passos dos seus avós e do seu pai, né? Ele também integrou a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor, tipo NAACP. É a sigla, né? Que é NAACP em inglês. Martin Luther King, foi um dos líderes em 1955 do boicote aos ônibus da cidade de Montgomery. O ato do protesto começou em uma função de caso Rosa Parks, mulher negra que foi presa ao negar-se a ceder lugar a um homem branco no ônibus. Tá entendendo como que era antigamente, rapaziada? A gravidade da situação. As mulheres, os homens negros eram presos por não ceder lugar aos brancos nos ônibus. Graças a Deus tudo isso mudou, hoje é tudo diferente, graças a Deus. Nem tudo, ainda tem algumas pessoas espírito de porco que ainda, né, continua assim, galera. Infelizmente, né, nunca vai mudar.
boicote durou 382 dias, galera, mais de um ano, e foi vitorioso quando a Suprema Corte Americana declarou ilegal a discriminação racial em transportes públicos, galera. Então, quer dizer, ele lutou, não só ele, né, como muitas outras pessoas, mas ele foi um dos principais, lutou. Depois de um ano, ele conseguiu que racismo seria crime, tá entendendo? Em ônibus, em transportes públicos. Entretanto, durante esse tempo, Martin Luther King foi preso, sua casa bombardeada e sofreu diversos atentados em um ano, por causa de seu protesto, né? Infelizmente, né? Ademias e Martin foi um dos fundadores da Conferência da Liderança Cristã do Sul, na sigla SCLC. Em 1957, sendo seu primeiro presidente. Tá entendendo, rapaziada? A princípio, a CLCS, ligadas às igrejas batistas, King a liderou até sua morte. Isso toca muito nós pretos, sabe, gente? Por conta de temos alguém que lutou por isso. A gente sabe disso. A gente sabe que alguém foi lá e lutou pra gente ter esse direito. A gente sabe disso, rapaziada. Isso é muito bom saber disso. Mas pra quem é branco não entenderá. Às vezes entende sim, viu? Mas tem uns também difícil. A morte de Martin Luther King. Martin Luther King foi morto no dia 4 de abril de 1968, em Memphis, quando se preparava para mais uma marcha civil. Infelizmente, ainda permanece a dúvida sobre a real autoria deste crime, posto que King era odiado por grupos racistas espalhados pelo sul dos Estados Unidos. Infelizmente, existiam essas pessoas, né? Infelizmente. Homenagens póstumas a Martin Luther King. Martin foi homenageado póstumamente com a Medalha Presidencial da Liberdade em 1977 e a Medalha de Ouro do Congresso Americano em 2004. Olha! Além disso, em 1986, foi estabelecido o dia de Martin Luther King como feriado federal dos Estados Unidos. Que Deus o tenha em um bom lugar. Luther King e a estratégia de não violência. Sua estratégia de luta era o método de não violência e a pregação de amor ao próximo, inspirada nas redes cristãs. Igualmente, praticava a desobediência civil utilizada por Mahatma Gandhi durante a independência da Índia. Ao optar pela revolução pacífica, Luther King provocou a ira das autoridades e grupos racistas. A Ku Klux Klan, nossa, isso daí eu ouvi falar esses dias na escola. Alô, professora Helenice! A Ku Klux Klan, que atacavam com violência seus partidários e o próprio Luther King. Infelizmente, também encontrou resistência entre outros grupos de ativistas negros que usavam métodos ou discursos violentos, como os Pantera Negras e o muçulmano Malcolm X. E é isso, galera. Essa foi um resuminho da história do Martin Luther King. Que Deus o tenha em bom lugar, né? E se você quiser saber na onde que você encontra essas histórias aí, essas histórias não, né? Esses fatos aí que eu acabei de contar, você só pesquisa www.todamateria.com.br. Lá tem muita coisa mesmo. Busque Martin Luther King que você acha muita coisa. E muito obrigada a todos que ficou até aqui. Um beijão e tamo junto, é nóis!